Olá, eu sou Claudinei Duarte e esse é mais um episódio de Teologia Descomplicada. Nesse episódio, vamos falar sobre o tríplice ministério de Jesus Cristo e nesse episódio especificamente vamos falar sobre o ministério de Jesus como profeta. Então nós entendemos que o ministério de Jesus, ele era um ministério tríplice. Jesus era, ao mesmo tempo, profeta, sacerdote e rei. Isso está profetizado em várias passagens do Antigo Testamento. Vamos dividir essa fala em 3 episódios de Teologia Descomplicada. E esse primeiro episódio nós vamos falar então de Jesus como profeta. Esse estudo enfatiza a importância da Escritura como autoridade final em questões de fé e prática. Nessa perspectiva, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento em Jesus Cristo é crucial, fundamental, para a compreensão de sua identidade e missão. Esse episódio explora por que Jesus cumpriu o ministério de profeta, conforme profetizado nas Escrituras do Antigo Testamento. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto profético do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, várias profecias apontam para a vinda de um Messias, um enviado especial de Deus para redimir e restaurar o povo de Israel e, por extensão, toda a humanidade. Essas profecias não só pronunciam a vinda do Messias, mas também delineiam as suas várias funções e papéis, incluindo de profeta. Nós vamos perceber que Jesus é a figura principal, é para onde aponta todas as Escrituras, desde Gênesis até o último livro da Bíblia, Apocalipse. Mas nesse episódio especificamente, nós vamos estar falando sobre as profecias que falam a respeito de Jesus como profeta. Jesus não só cumpriu as profecias messiânicas do Antigo Testamento, mas também exerceu o ministério profético distintivo durante o seu tempo na terra. Ele não apenas proclamou a vontade de Deus e ensinou sobre o reino dos céus, mas também operou milagres e confrontou as injustiças de seu tempo. Esse aspecto profético do seu ministério foi central para a sua identidade e missão. O cumprimento das profecias messiânicas a respeito de Jesus. Ao examinarmos as profecias específicas do Antigo Testamento, que se referem ao papel profético do Messias, encontramos várias passagens que são cumpridas em Jesus Cristo. Por exemplo, em Deuteronômio 18,15 está escrito: "O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no." Então Moisés estava profetizando que em determinado momento da história Deus levantaria um profeta que teria capacidade de legislar como ele mesmo havia legislado. E quando esse profeta chegasse, ou seja, o Messias, Jesus Cristo, era para ouvir aquilo que ele teria para dizer. Ou seja, ele estava profetizando que Jesus poderia dar acréscimos à lei, mudar o sacerdócio e todas essas coisas que o Novo Testamento aponta para Jesus. Moisés então profetizou sobre um profeta como ele, que Deus levantaria, e os discursos proféticos do próprio Jesus ecoam essa promessa. Da mesma forma, Isaías 61, de 1 a 3, descreve um servo ungido para pregar boas novas aos pobres, curar os corações partidos e proclamar liberdade aos cativos. Uma descrição que se encaixa perfeitamente no ministério de Jesus. Olha o que está escrito: "O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para curar os que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados do Senhor para a manifestação da sua glória." O próprio Jesus, em determinado momento, leu essa passagem e disse: "Essa palavra hoje se cumpre." A autoridade profética de Jesus. Além de cumprir as profecias, Jesus também demonstrou uma autoridade única em seu ensino e pregação.
Ao contrário dos escribas e fariseus que citavam autoridades antigas, Jesus falava com autoridade própria, o que deixava as pessoas maravilhadas, conforme Mateus capítulo 7, versículos 28 a 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então nós percebemos aqui que as falas de Jesus eram exclusivas, como havia sido profetizado por Moisés, um novo legislador, um novo profeta, que falará coisas em nome do Senhor antes nunca ouvidas. Então, diferente dos fariseus que tinham que interpretar a lei de Moisés, Jesus poderia ele mesmo, e assim ele fez, falar de si mesmo. Falar daquilo que ele entendia, aquilo que ele cria, com a autoridade de quem pode legislar. Esse é o profeta Jesus. Sua autoridade como profeta não se baseava em tradições humanas, mas na relação direta com Deus. Concluindo, a compreensão do ministério profético de Jesus como cumprimento das profecias do Antigo Testamento é essencial. Jesus não apenas exerceu um papel profético, mas também personificou a própria palavra de Deus, trazendo pleno cumprimento às promessas feitas aos antigos profetas. Sua autoridade, ensino e ação revelam não apenas a vontade de Deus, mas também o amor redentor que busca a reconciliação e a restauração da humanidade caída. Assim, o ministério profético de Jesus Cristo não só confirma a fidelidade de Deus às suas promessas, mas também aponta para a esperança e a salvação oferecidas por meio dele a todas as pessoas. Obrigado por você ter ouvido mais um episódio de Teologia Descomplicada. Nos próximos episódios estaremos falando ainda sobre Jesus como sacerdote e Jesus como rei. Até o próximo episódio e que Deus te abençoe em nome de Jesus.